Olá, Maternidade no Ar, o seu podcast de assuntos maternos, mais uma vez aqui para um bate-papo muito bacana. Eu tenho duas mulheres aqui hoje comigo. Elas são Carol Menezes e Joyce Oliveira, duas mães atípicas, assim como eu. Cada uma delas vive a sua realidade, mas elas são a prova de que sim, há vida no diagnóstico. Não é isso, meninas? Com certeza. Sim, com certeza. Sejam bem-vindas à Maternidade no Ar. Muito bom receber vocês aqui, falar sobre esse assunto que nos envolve tanto, né? Verdade. E vamos começar pelo começo? Sim. Começar por como a maternidade atípica entrou na vida da gente. Vou começar por Carol. Fala um pouquinho sobre a Maria Júlia, como é que foi descobrir esse universo atípico na sua vida? Vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite e lhe desejar parabéns por esse canal, por essa rede de apoio, né? Não só para mães atípicas, como para as mães típicas também, que você traz muitos assuntos sobre maternidade. Isso. E eu estou muito feliz de estar aqui. Que bom, eu sinto honrada. Um presente você ter aceitado. Sei que é um desafio para você, com né? certeza. Um malabarismo também aí de tempo para estar aqui. Sim, né? Então, assim, bastante. Agradeço muito por você ter aceitado o meu convite. Eu sei que é um assunto que nos toca muito, né? A gente conviveu desde que nossos filhos eram bebezinhos, né? A gente morava no mesmo condomínio e nos conhecemos nos banhos de sol, nos passeios da tarde, né? É. E cresceram juntos e hoje estudam juntos, né? Isso. Vivem ali a mesma realidade, a gente divide, partilha muita coisa, né? E por saber que você é essa mulher assim, tão... que se entrega para tudo que você vive com Maria Júlia, mas também que não deixa de viver, né? Você trabalha. A gente tenta, né? Vai. Por isso que eu te chamei. É uma montanha-russa, é um malabarismo que a gente faz, mas nem tudo é perfeito, né? Mas assim, eu exemplo assim, sempre foi uma inspiração, porque você nunca se deixou de lado, né? Em todos os momentos você tinha ali o seu momento da sua academia, inclusive malhamos juntos uma fase, né? Você depois voltou a trabalhar, né? E eu fiquei mais tempo em casa, mas você voltou a trabalhar. Então, assim, você criou, né? Continuou sua vida apesar de todos os perrengues que estava passando, né? Na verdade, hoje analisando, eu acho que eu quis dar conta de tudo, sabe? Eu acho que eu recebi o diagnóstico e disse, peraí, eu consigo. Então, eu fui emendando uma coisa na outra, é terapia, vamos terapia, é academia, eu tenho que me cuidar, vamos me cuidar, vamos pra escola, vamos pro curso, e não parei. Hoje eu acho que eu sinto a necessidade de parar um pouco. Sim. Sabe? Que eu acho que eu fui atropelando mesmo, Você achando ficou que eu tinha que ser forte e que tinha que dar conta de tudo. E embarquei. Mas hoje eu paro e penso, e eu acho que eu tenho que ir com calma mais um pouco. Então, assim, como você se sentiu atropelada Isso. Pela condição atípica da sua filha, e aí você também achei que eu tinha que dar precisava conta de correr tudo. contra o tempo e fazer tudo. Mas é engraçado que isso que você falou pra mim, que eu ia pra academia, que eu me cuidava e que eu não parei. Eu já escutei isso de outras mães em recepções de clínicas, né? Sim. Quando eu levo pra fono. E aí tem outras mães lá e aí fala, Carol, mas eu acho tão bom, porque você acha tão lindo que você vai pra academia e você sai e você... Mas não é fácil. Sim. Não é fácil. É eu acabo também abdicando de outras coisas para poder fazer o que eu faço nessa minha correria maluca do dia a dia. E você, Joyce, me conta... Também ficou assim, acelerada quando chegou ou pisou no freio e não sabia o que fazer? Eu sou mais tranquila. Eu acho assim que no dia que fechou o diagnóstico de João Murilo, eu acho que foi o dia que eu consegui respirar. Porque eu andava com medo, eu ficava com muito medo, né? Porque a criança atípica, ela é muito visada, né? É muito apontada. A mãe atípica é muito apontada. Então, eu tinha isso comigo, né? Então, ter o diagnóstico me aliviou em certa parte. Explicou, né? Assim, aquela angústia que eu sentia de estar todo dia na escola, né? E não sabia o porquê ele era daquele jeito.
Muito tempo eu achava que era culpa minha, né? Porque eu era divorciada e ele queria chamar atenção, porque eu não conseguia controlar, porque tudo é sempre a mãe, né? Sim, tudo é sempre a mãe. Então, no dia que eu peguei o diagnóstico, que eu li, aí foi um alívio. Eu, não, então, agora a gente pode seguir. Você se perdoou, né? Em partes, né, mulher? Em partes, porque assim, quando nasce a mãe, nasce a culpa, né? É verdade. A gente vive culpada, assim, a mãe que diz que não tem culpa, eu acho que ela vive em outro planeta, porque não existe essa mãe que não tenha culpa em alguma coisa na maternidade, né? Ainda mais quando você é mãe solo, entendeu? Que é o fardo mais pesado, né? Então, assim, é uma luta diária, né? Você lida com várias situações, porque você quer ver seu filho bem, mas tem coisas que tá além de você, que você não consegue. E a gente não é guerreira, né? Que a gente é Xena. E a gente tem isso de que tem que ser a mãe guerreira, que tem que resolver tudo, eu que tem ali pra tudo. Mulher. Então, assim, você tem que resolver tudo, você tem que estar ali à frente de tudo. E, assim, seu filho só anda se você andar. Uma vez a psicóloga dele falou isso pra mim, ela disse, esse Murilo só vai andar se você conseguir andar. Então, você tem que cuidar antes de você, para você poder cuidar de João. E minha mãe estava muito confusa, entendeu? Então, receber o diagnóstico foi um alívio para mim. Porque eu pude sentar, pude respirar e pude caminhar direito. E saber para onde a gente ia. Porque é uma condição que não tem cura, né? E é aprender a lidar com as crises, né? Com as indagações, com os questionamentos, com o jeitinho dele, né? Vamos assim dizer, né? Sim. Que é um jeitinho muito peculiar, assim, dele. Demorou, né, pra você chegar ao diagnóstico? Mano, o diagnóstico dele foi tardio, né? Foi com 11 anos. Ele tem 11 agora. Então, ele recente, né? Foi recente, Foram 2 anos de investigação. No início se desconfiou de autismo, né? Era autismo e TDAH. Então, no meio do caminho que apareceu o TOD. Então, assim, a neuro que acompanhava ele descartou o autismo e confirmou o TOD e o TDAH. Hoje a gente está com uma psiquiatra muito boa, maravilhosa, por sinal, adoro ela. Mas, assim, enquanto estava naquela coisa, isso, é isso, é aquilo, você fica meio, meu Deus, o que é que eu vou fazer, né? Sim. O que é que eu vou fazer? E as pessoas, e você escuta muita coisa ao seu redor, mas é frescura, mas é você que não sabe dar limite. Então, você fica ali, né? Na Berlim o tempo todo. Na Berlim o tempo todo. Então, já mais do que a gente já é. Assim, porque assim, como eu falo, eu sempre falo que eu não romantizo a maternidade. Sim. Mas eu também não a demonizo, né? Eu sempre falo que é difícil, que não é só um mar de rosas, que nem sempre o sorriso de João vai me aliviar, que às vezes eu sinto vontade de estar sozinha, de ser sozinha. E ele já me questiona isso, às vezes ele me pergunta se eu seria mais feliz se ele não tivesse na vida dele. Ele já me questionou muitas vezes isso. E eu falo que não, que assim, eu o amo muito, né, um pedaço de mim, mas que a função social em si é ingrata, né? Sim, é muito ingrata, machuca. Então, assim, você é jogado, assim, ninguém lhe ensina, não existe bula, entendeu? Não tem receita. Não tem receita. E cada mãe tem um maternal diferente, entendeu? Sim. Não tem como se comparar. E o que adoece muito as mães é essa questão de comparação. Quando você entra na escola, então, que é aquele terreno, você tá ali, que meu filho é isso, que meu filho é aquilo. E quando eu peguei o diagnóstico de João, eu entrei no grupo do WhatsApp e eu falei a todo mundo no grupo do WhatsApp, olha, Murilo tem isso. Porque como o TOD tem a questão da agressividade, e João, quando está em crise, ele é muito agressivo, eu tinha muito medo que isso afastasse ele dos amigos, que ele se tornasse uma criança solitária. Sim. Porque isso é muito presente dentro do TOD. E do TDAH também. O autismo também, acho que das crianças. Das crianças atípicas em si. si, né? Porque as pessoas não entendem, não buscam entender. Claro, ninguém tem a obrigação de entender. Mas, assim, você buscar ser empático, que a criança não entra em crise porque ela quer estar em crise. João sempre me fala que vem uma coisa, uma raiva que ele não consegue controlar. E eu falo para nós suas emoções, ele não sabe lidar com as emoções. Sim.
Então, às vezes eu via adultos questionando, sendo que adultos não conseguem controlar e querem exigir isso de uma criança, entendeu? Então, assim, eu fico muito chateada. Fiquei, né, muito chateada em várias situações, porque ele realmente não sabia lidar. Por que você está exigindo uma coisa do meu filho, se você, enquanto adulto, não sabe lidar? Sim. Entendeu? Ele está aprendendo, o cérebro dele ainda está imaturo, ele está aprendendo. Então, assim, sabe? É muito, deixa vir as emoções. Deixa, é muito assim, porque ele é uma criança muito incrível, sabe? Imagina. Muito incrível mesmo. E eu sempre falo a ele, você é além do TOD, você é além do TDAH. Sim. Você está além disso, entendeu, meu filho? Não deixe que isso lhe impeça de ser a pessoa incrível que você é. E eu sempre deixo isso claro para ele. E assim, eu encontrei várias mães atípicas e não me senti só, entendeu? A gente se une, né? Eu acho que é uma dor de uma e a dor da outra. A dor de todas, né? entendeu? Então, assim, eu passei a olhar crises de crianças diferentes, porque antes a gente tinha aquele olhar julgador, né? Tem uma vez que ele se jogou, foi uma das poucas vezes que ele se jogou no chão, no shopping, no cinema, porque ele queria um Fini. Ai, a minha já se jogou tanto. E no Cinemark o Fini, tipo, era 3 vezes o valor das Americanas. Então, ele se jogou no chão e começou a espernar isso. Ele tinha 4 anos. Aí eu com a pipoca, a mochila, o refrigerante, só fiz me abaixar e falei no ouvido dele, ô João, a gente pode ir nas Americanas depois do filme. Aí você tem uma solução. Ou você fica pra gente assistir o filme, ou a gente vai embora. Mas não dá pra ficar assim. E todo mundo assim, você olhava ao redor, todo mundo assim me olhando, como quem disse, esse menino não tem mãe, né? Esse não tem mãe. Os olhares de julgamento. Os olhares de julgamento. Então, assim, ele parou, subiu no meu colo chorando, e eu levei ele pra sala do cinema, toda cheia pendurada de coisa, mas consegui levar. Ele conseguiu se acalmar, então foram as primeiras crises que ele teve. E ele conseguiu se acalmar, assistiu o filme, e nem lembrou do filme depois. E foi só naquele momento. Aí, mas eu já ouvi de pedagoga que ele só era preguiçoso, encostado. Já ouvi que ele só queria as coisas no momento dele. De pessoas que deveriam me acolher. Sim, a gente passa muito as pessoas que deveriam me acolher. E, sabe, e são assim, são lutas diárias. Você tem que estar provando por A, por B, os direitos, os deveres também do seu filho enquanto criança atípica, né? Porque eu sempre falo, a mãe tem que lutar enquanto criança, mas quando é criança atípica, parece que duplica a sua luta, entendeu? Sim. Que você tem que estar ali no pé para sempre estar lembrando, meu filho tem direito, meu filho tem direito, meu filho tem direito. Né? Se humilhando, né? Se humilhando. Uma vez a gente conversou sobre isso, né, Carol? De você ter ido para uma fila, né? Uma fila de prioridade. Sim. Né? Depois que eu comecei a entender quais eram os direitos que ela tinha, né? Quer dizer, se a gente tem o ônus, né? Por que a gente não usufrui dos bônus? Isso mesmo. Né? Então, tudo que ela tem direito, eu vou atrás. Se é fila, se é um brinquedo que ela tem direito, eu vou atrás. Sim. E eu fui, acho que foi acho que você já falou várias vezes, mas deve ter tido várias, mas você me contou da padaria. Já várias vezes. Na padaria, e eu sempre vou. E quando não tem a fila preferencial, eu pergunto, onde é que é a fila preferencial? E aí eles, não, vem aqui, às vezes nem tem, mas não, vem aqui, tudo bem. E aí eu fui na padaria e tava uma fila enorme. E eu pensei, meu Deus, eu vou ficar nessa fila com ela. Ela não vai ter paciência de esperar chegar a nossa vez. Hoje em dia ela já consegue esperar um pouco mais. Mas quando ela tinha uns 3 anos, 2, 3 anos, ela não conseguia. Era mínimo, né? Ela não conseguia esperar. Hoje ela está com 5, hoje ela consegue esperar mais um pouquinho. E ainda mais quando é do interesse dela, aí ela consegue esperar. Realmente. E aí eu fui direto pro caixa. Tava a fila e eu fui direto pro caixa. Moço, atendimento preferencial. Na verdade, eu nem uso mais a palavra preferencial, né? Onde é o caixa prioritário, né? E aí eles, né, em nenhum lugar ainda não aconteceu comigo de negar, né? E aí, não, pode vir, venha pra cá. Mas você olhava para as pessoas que estavam na fila,
aquele olhar assim, eu cheguei. Você vai passar por quê, Por quê? né? Por que é que ela tá passando? Né? Acontece, porque autismo não tem cara. Não tem cara, né? Não tem um jeito único, né? E aí isso porque, assim, o autismo já tem uma legislação, né? O TDAH ainda não tem. E o TOD muito menos. Porque o TOD é recente, é muito recente. Muita gente nem sabe o que é. TOD é o transtorno opositor desafiador. Né? Geralmente a criança desafia as figuras de autoridade, né? Pai, mãe, professor, né? Sempre um adulto. Então, assim, que não tem legislação mesmo. Não tem. Mas o TOD, ele não acaba entrando nas deficiências, né? É uma comorbidade do autismo, né? Sim. Por isso que... Então, entra como a lei do deficiente, né? Só que não... mas só que ainda tem muito travamento, assim, em relação a isso, né? Tipo assim, o colar mesmo. Foi liberado há pouco tempo para TDAH. Murilo não usa porque eles têm vergonha. O colar do TDAH é o mesmo que se usa para o de autismo? Não, o autismo é o do quebra-cabeça, né? Tem o do girassol, é o do TDAH. Doenças raras. Não, o do girassol é doenças invisíveis. Ele, no caso dele, seria do girassol, só que ele não quer usar. Então, eu não forço, né? Claro. Eu não forço. Ele já está numa idade, né? Que ele já entende. E aí entende. ele tem vergonha de usar, então eu não forço ele. Às vezes ele fala, mamãe, eu não quero que ninguém saiba. Mas aí depois ele, mamãe, é importante que saibam. Aí eu fiz, mas Murilo, você tem que mostrar, porque assim, para as outras pessoas entenderem, né, o que você tem. Né? Às vezes, assim, quando ele entra em crise, porque ele tem um nível de irritabilidade muito alto. E o nível de frustração dele é alto também. Então, assim, geralmente, se ele se frustra, ele se irrita. E quando ele se irrita, ele ganha uma força... fenomenal. Sobrenatural. Estava conversando com ela antes de entrar, que a última crise que ele teve na escola, a dona da escola foi me pegar na porta da escola. Porque eles não conseguiram contato, então ela foi na porta da minha casa buscar. Quando eu cheguei na escola, tinha 5 pessoas segurando ele. 5 homens segurando ele. 5 homens. E ele com força, entendeu? Com muita força. Nossa. E assim, é uma cena que não aquece o coração da mãe. Não aquece. Porque fica a sensação de que meu filho era um bicho, entendeu? Sim. Um bicho que precisava ser acuado. E João não era um bicho. Eu lembro que eu vi a cena e comecei a chorar. Porque eu não consegui. Foi a primeira vez que eu não consegui fazer nenhuma técnica que acalmasse ele. Porque a cena me impactou demais. Você já saiu do seu eixo? Eu saí do meu eixo, não consegui nem conversar direito. Eu só fiz pegar ele e abraçar. E ele não queria me abraçar porque ele estava muito irritado. E ele, mamãe, eu não quero te machucar. Ele dizia, eu não quero te machucar. Ele tem consciência, Ele tem né? consciência, ele, eu não quero te machucar. Aí eu fiz, mas a gente precisa ir para casa. Aqui você não vai ficar mais. Vai até na Semana da Criança. No último dia da Semana da Criança. E ele se irritou, por quê? Porque teve uma mini gicana e a turma dele não ganhou. Então, assim, são motivos que muita gente acha torpe, mas para ele é importante. Sim. Então, se ele se frustra, fica irritado. Aí muita gente acha que é vontade, mas não é, entendeu? Você não consegue controlar. Então, assim, a demanda foi de uns 15 a 20 minutos para ele conseguir entrar no eixo e sair da escola. Mas ele ficou a tarde toda irritadíssimo. Aí quando foi no final da tarde que ele veio conversar comigo e explicar o porquê que ele tinha entrado em atrito com um coleguinha também, que esse coleguinha sempre provocava ele, e a escola sempre colocava como se ele fosse culpado. Entendeu? Então, existe toda a demanda também, que as escolas não estão preparadas. Bom, eu vou pedir licença agora, fazer uma pausa aqui nessa conversa para falar dos nossos queridos apoiadores, os que tornam possível Maternidade no Ar acontecer. O primeiro deles é a MA Engenharia, que oferece serviços de instalação elétrica, construção civil em geral, projeto e instalação de SPDA, mais conhecido como para-raios, metal mecânica, com corte, solda e montagem de elementos metálicos, entre vários outros. Para orçamentos, você fala diretamente com o dono e já pode negociar um preço que caiba no seu orçamento. Ligue 79 é o DDD 99955
858954 e converse com Murilo Andrade. MA Engenharia, atendimento em todo o estado de Sergipe e em outras regiões. Agora você que está pensando em empreender ou se reposicionar no mercado e não sabe por onde começar, a minha dica é Empreendex Estúdio Criativo. Nele você encontra uma equipe pronta para abraçar a sua ideia e avançar junto com você. Conte com a Empreendex para a produção da sua marca, criação da identidade visual, site, gestão de redes sociais e diagramação para impressos ou digitais. Anota aí, Empreendex Estúdio Criativo. Para saber mais, acesse o empreendex.com. Para esse... Carol teve dificuldade também de adaptação, né, Carol? Tive estágio. Passou 2 anos em uma escola que não tive uma boa experiência, assim. Porque ela precisa um pouco, né, às vezes, se deitar um pouco no chão, né, e aí a gente deixa ela lá um pouco para ela se regular no tempo dela. E não é assim. Não é assim. Não é assim, realmente. E assim, ele, como ele já é um pré-adolescente, né? Ele mesmo gosta de falar, mamãe, eu já sou adolescente. Então, ele já entende da questão que ele precisa se autorregular, né? Ele precisa. Ele toma 3 tipos de medicação, né? Tem gente que acha, nossa, você está dando medicação ao seu filho. Mas, minha gente, eu vou fazer o que for para ele ter uma qualidade de vida melhor. Se a medicação vai auxiliar ele a ter mais atenção na sala, se a medicação vai ajudar ele a ficar menos irritado, eu vou recorrer à medicação. Claro, a gente não pode ter esse preconceito, né? Porque é algo que falta, de repente, no cérebro, que vai lá, a substância vai ajudar, regula, né? Nisso. E preenche o que falta, né? E aí ele consegue ter uma vida mais útil. Ele consegue. E ele mesmo falou, ontem eu teve consulta, e a médica mudou uma medicação. E ele falou assim, mas doutora, a medicação estava me ajudando, eu estava mais atento na sala. Que ele é o TDAH que é desatento e é aquele TDAH que é agitado também. Ele tem as 2 vertentes do TDAH. Só que eu não via muita coisa com a medicação que ele estava tomando. Mas ele, mamãe, mas você tem que levar em consideração a minha opinião, porque quem está tomando remédio sou eu. Sou eu que estou tomando. Então, assim... tem a questão da educação também, que a gente dá, né? Lógico, isso influencia demais. E eu sou aquela mãe que eu escuto muito o que ele tem a dizer. Sim. Então, assim, para mim vale o que ele acha, o que ele sente, o que ele pensa. Né? Validar os sentimentos dele. Porque, assim, a gente vem de uma criação de que a gente não tinha poder de escolha. Nunca teve poder de escolha. Né? Eu falo que eu vim começar a escolher minhas roupas já adolescente. Grande já. E Murilo escolhe o que vestir desde os 2 anos. Eu botava 2 roupas e ele olhava assim, aí ele apontava. Então, assim, corte de cabelo é ele que escolhe. E, assim, muitas mães olham torto, né? Ai, não. Tá dando muita autonomia. Criança não ousadia. Criança não tem que querer, mas criança tem que querer sim. Tem que querer sim. A gente tem que parar de achar isso. E, né? assim, claro que dentro da responsabilidade, não deixar ultrapassar, mas criança tem que querer sim. Então, assim, o que ele pensa, o que ele sente é muito... eu levo muito a sério, a sério mesmo. Porque eu quero que ele cresça me vendo como uma amiga além da mãe dele. Eu não quero que ele cresça com medo de mim, né? Que foi o sentimento que eu tive. Cresci com medo dos meus pais. Então, é uma coisa que eu sempre tinha na mente. Quando eu tiver um filho, ele não vai ter medo de mim. Ele não vai ter medo de mim. E, assim... a gente vai caminhando, né? Vai errando, tentando acertar, mas a gente vai caminhando. Mas com certeza você está fazendo um bom trabalho, tenho certeza disso. Todos os dias eu penso nisso, meu Deus, será que eu estou fazendo isso certo? Será que eu estou errando? Será que eu estou falhando? Mas a gente chega lá. A gente erra querendo acertar, né? Erra querendo acertar. Carol, me conta um pouquinho emocionalmente falando, né? Quando surgiu a suspeita do diagnóstico, né? Que é um processo até chegar lá, né? Como é que você reagiu? Como é que isso bateu no seu colo? Então,
eu comecei a desconfiar, não do autismo, mas que ela tinha alguma coisa quando ela começou com 1 ano, né? Ela não tinha interesse em outras pessoas, ela brincava muito sozinha. Se tivesse outras criancinhas assim por perto, eu morava, né, no mesmo condomínio que você mora, e a gente tinha muitas crianças da mesma faixa etária. Isso. Então eu costumava muito comparar, né? E aí meu Deus, quando sentava assim para comer, para brincar, ela sempre mais afastada, não tinha interesse nas outras crianças, não tinha aquela intenção de pegar o brinquedo da outra criança. Compartilhar, né? Compartilhar. Não atendia pelo nome dela. Eu me lembro que ela era muito... A gente dizia que ela era super independente. É, Ela saía pelo isso, condomínio pronto. e quem quiser que fosse atrás dela. E Aquela as né? pessoas, as mães até diziam assim, ela é a mais... Mais pra frente. Maria Júlia é mais pra frente. E aí ficava nessa, mas eu comecei a comparar ela. E aí, com 1 ano, as crianças começaram a falar umas palavrinhas, mamã, papá, né, apontar, pedir água. Aí ela até apontava, mas ela não dizia o que era. Uhum. E aí, no aniversário dela, de 1 ano, ela não tinha interesse em ninguém, ela não ficava no colo de ninguém, ela não queria tirar foto com ninguém, ela não olhava pra foto. E aí minha mãe dizia, Carol, eu acho que é melhor a gente levar ela para um médico para ver. Eu dizia que nada. Quero um parêntese aqui. Ela mamou, né? No seio? Ela mamou. Ela te olhava? Você percebia essa troca de olhar? Eu não lembro disso, Ale. Eu não lembro. Eu já era esquecida, mas depois da maternidade eu fiquei mais esquecida. É porque a gente hoje sabe que é um sinal, né? Quando a criança não busca... Sim, não busca olhar. Ela mãe. não olhava nos olhos em geral, ela sempre fugia. Sim. Mas nesse momento da amamentação eu não lembro. Ela mamou até 5 meses e meio, mas ela também tomava o complemento junto. Sim. Era como se ela, pra mim era como se ela não se saciasse só com o leite. Eu tinha que dar o complemento. E até hoje ela come muito bem, né? Então, quando ela fez 1 ano, aí fez 1 ano e meio, a minha mãe, não, vamos levar. E aí a gente levou... Na neuro. Numa neuro, né, que minha mãe era conhecida aqui, né, tinha nome, e minha mãe, não, vamos levar pra essa. Eu, vamos, né. No fundo eu achava, mas vamos ver. E aí levei pra neuro, e aí a neuro falou, não, ela não tem nada, avaliou, né, fez anamnese, examinou, ela não tem nada. Leva ela pra fono, né, coloca ela na escola, daqui a pouco ela fala. E isso eu levei no coração, saiu aliviada. Respirei fundo, eu disse que bom, meu Deus, graças a Deus. E fui procurar uma fono. Mas continuou o atraso, continuou as birras dela eram intensas. Quando queria uma coisa que era um não, parecia que dizia assim, nunca mais você vai ter isso. E aí ela se jogava no chão e queria, e eu olhava a birra de outra criança da mesma faixa etária e eu dizia, meu Deus, mas é tão diferente. Que birra é essa intensa que eu não entendia? E aí fiquei nessa. Foi quando veio a pandemia. Aí tudo piorou, né? Aí tudo piorou, né? Ela não tinha contato com outras crianças, apesar de que no condomínio eu ainda descia com ela para tomar um arzinho, mesmo sem contato com outras pessoas, mas a gente não tinha nem contato com criança. Todo mundo, né? Se isolou, todo mundo se trancou. Eu mesma não chegava nem na porta. Era o momento que eu ia colocar ela na escola. Sim. Né? E aí não aconteceu. E os atrasos foram se acumulando. E aí comecei a fazer fono, aí depois procurei psicóloga. Da minha cabeça mesmo eu fui vendo nas recepções das clínicas, conversando com outras mães, e as mães diziam, eu faço TO, e eu, meu Deus, o que é TO? Eu vou procurar também, para ver se ela... Ninguém tinha me indicado, mas eu vou procurar também, para ver se ela não precisa. E aí levei para TO, e depois de 1 ano, levei para neuro, né, com 2 anos e meio. Levei pra neuro, foi aí que a gente fechou o diagnóstico. Foi a mesma? Foi a mesma não, neuro? Foi outra. Fui pra outra neuro, né? Eu disse, pra essa eu não vou nunca mais. E aí fui pra neuro, e aí eu levei relatório de fono, levei relatório de psicóloga, levei relatório de TO. E levei, e aí ela fechou o diagnóstico, né? Abriu
um buraco. Porque por mais que eu imaginasse, né? Quando você recebe é outra coisa. Quando você recebe o diagnóstico, é outra coisa completamente diferente. Parece que o mundo está se acabando e vem o luto, de verdade. Eu vivi o luto. Eu comecei a ir atrás e buscar, ela tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo, mas por dentro me matava. Eu passei meses, até hoje assim tá melhor, mas assim, eu passei meses e meses dirigindo e daqui a pouco me via aquela angústia, aquele choro, eu chorava assim desesperadamente. Por medo? Por medo, por insegurança, por imaginar demais o futuro. Ansiedade. Né? Ansiedade, mas o futuro, assim, meu Deus, e porque ela não falava. Né? Eu dizia, meu Deus, será que minha filha vai falar algum dia? Será que eu vou ouvir mamãe? Né? E aí, fiquei meses e meses nesse luto. E foi muito difícil. Muito difícil. Você diria hoje que superou? Ou você ainda acha que vive ele? O luto em si, não. Mas a gente fica um pouco... Só fala e eu me emociono. Acho que o medo acompanha. Acho que acho que é muito medo do futuro. Medo do mundo, né? Como é que esse mundo vai tratar essa criança, né? A gente vê que a gente não está preparado, sim, né? O mas mundo ela não está verbaliza? preparado. Hoje em dia, sim. Hoje em dia ela verbaliza. Já tem 5 anos, né? Ela tem 5 anos. Hoje ela verbaliza, ela não mantém um diálogo. Ela não vai sentar aqui com você e conversar, mas ela fala o que ela quer, o que ela não quer, ela forma frases, né? Maria Júlia, do meio do ano pra cá, ela subiu uma ladeira, assim, impressionante. Vai subir mais, mulher. Vai subir muito. Não pare, né? Exatamente. Continue no passo que você tá. A gente sabe que é exaustivo. Muito. Que é desgastante fisicamente. Mentalmente e economicamente. É isso que eu ia dizer, economicamente. Né? Porque a gente ainda tem que brigar com o plano de saúde, porque a gente tem que brigar para conseguir direitos, né? E a atrás. medicação que é cara, a terapia que é cara. Hoje em dia, se a gente quiser dar um tratamento bom, decente, de qualidade, intensivo, é muito caro. É muito caro mesmo. Nenhum plano vai lhe dar isso que você quer. Né? Terapia aba 40 horas semanais, 20 horas semanais, 40 horas semanais. O plano não vai lhe dar isso. Né? Pra João você faz meia hora de psicologia, meia hora com psicóloga. Você faz pelo plano, né? Pelo plano, meia E Carol, hora. você judicializou, você me falou, né? Pra tentar um respaldo maior, mas não conseguiu ainda. Eu estava em um plano, e aí judicializei, tentei, e aí tem 1 ano aí nessa na justiça, e não consegui. E aí agora a gente trocou de plano, para ver se a gente consegue, né, judicializar, para a gente ter um respiro. Um respiro. Porque, né, nem que seja um reembolso 100%, nem que não seja um 100%, mas que a gente tenha alguma coisa, porque o que a gente quer é o melhor para ela. Né? E é direito, né? E é direito. A gente sabe que ela tem direito. E assim, como é difícil achar profissionais. Não sei se vocês tiveram dificuldade. Mas eu tive muita dificuldade. Neuropediatra mesmo, TO. Nossa Senhora. Murilo tá até hoje sem TO, porque simplesmente não tem pelo plano. Você não acha. Não acha. E os que tem pelo plano é uma lista de espera. É uma lista enorme. É muita criança. Então, assim, quando Murilo ia para o neuropediatra, Murilo passou por 3 neuropediatras. Aí a última que ele estava, eu não consegui vaga. Ele era paciente, não consegui vaga. Aí eu não entendi, porque ele não tinha vaga se ele já era paciente. Aí eu conversando com o meu cunhado, que ele é médico, aí ele fez, ele tem um filho autista também, aí ele fez, veja uma psiquiatra. E, assim, geralmente as pessoas têm um certo preconceito com a psiquiatria, né? Sim. Acha que é só medicamentoso, essa coisa lá. Procura um psiquiatra. Aí ele me deu 3 nomes. Aí na primeira que eu liguei já tinha vaga. Eu vou ficar com ela mesmo. E tipo, foi outra coisa, entendeu? João criou uma conexão na primeira consulta com ela. Uma conexão incrível, assim. E ela é maravilhosa, assim. E eu espero ficar muito tempo, não quero ter que mudar, entendeu? E ela vai além da medicação. Muito além, assim.
muito empática, sabe? Tira todas as minhas dúvidas, me deixa realmente segura, né? A psicóloga dele também é maravilhosa. Então, assim, a gente faz a nossa parte, os terapeutas, mesmo assim, a psicóloga dele tendo 30 minutos, Murilo teve muitos avanços mesmo, muitos mesmo, assim. As crises diminuíram, né? Ele, assim, porque o transtorno, ele tem que ser classificado, ele tem que estar presente em mais de um ambiente, né? E João tem na escola, tem em casa. Na casa do pai, ele disse que nunca tem. Nunca tem, né? Nunca tem na casa do pai. Porque eu fui o primeiro que disse que era coisa da minha cabeça, que eu tava querendo dar doença pra ele. Então, assim, foi assim, ele teve um avanço muito grande. Depois que ele passou a ter a terapia com a psicóloga, né? Aí ele já teve fundo, já recebeu alta. E o psicopedagogo também está em falta. Tá muito difícil o plano. Você deve ter percebido que essa conversa foi cortada, mas foi proposital, para que mais mulheres que vivem correndo contra o tempo, com pouco tempo livre para acompanhar os conteúdos que lhes interessam, nós dividimos esse episódio ao meio. E a partir de agora, os nossos episódios terão 30 minutos ou um pouquinho mais. Assim você consegue acompanhar, compartilhar, deixar seu comentário, sua opinião e até falar algo que se conecta com a história das nossas convidadas. Te espero no próximo episódio.